Oi, pessoal. Então, seguindo nessa aula falando sobre a célula, né? A gente parou aqui. Então, entendemos que quando uma macromolécula ela sai do retículo, especificamente, principalmente uma proteína, né? Ela sai do retículo, vai para o Golgi. A partir de ela sair do complexo de Golgi, ela tem diferentes destinos. Ela pode seguir via de secreção, ou seja, sair da célula. Ela pode ir para a superfície da célula, e ser um componente de membrana. Ou ela pode ir para uma outra organela chamada de lisossomo. Vamos entender um pouco melhor o que é esse lisossomo. Lisossomos são vesículas arredondadas que ficam dispersas no citoplasma. Lembrando que o lisossomo é uma organela pequena e relativamente simples. Ela é oriunda do próprio complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi ele gera umas vesículas que se diferenciam e que vão se desenvolvendo. E essas vesículas geradas ali, elas geram essas organelas que a gente chama de lisossomo. Tá bom? E é muito importante saber que o lisossomo ele dentro dele tem um conteúdo enzimático muito diverso. Ele vai ter nucleases, fosfatases, hidrolases, aí tem proteases, lipases. Lembra que eu falei com vocês que esse sufixo ase sempre é quebra? O que é uma protease? É uma enzima que quebra a proteína. O que é uma peptidase? É uma enzima que quebra peptídeo. O que é uma lipase? É uma enzima que quebra lipídio. O que é uma nuclease? Uma enzima que quebra ácido nucleico, um nucleotídeo. Entendeu? Então, todas essas enzimas elas vão estar possibilitando a função do lisossomo. Qual seria a função dele? Digestão intracelular. Ele é aquela célula que vai estar destruindo as coisas ali. Tá? Então, o lisossomo ele vai estar digerindo as macromoléculas ou as estruturas ali dentro. Tá? E como que isso acontece? Quando eu falei com vocês que uma coisa pode sair do Golgi para o lisossomo, é porque ela está seguindo via de digestão. Isso acontece por quê? Isso pode acontecer quando você quiser quebrar, por exemplo, uma macromolécula. Você quer digerir uma macromolécula. Você pode levar lá para o lisossomo que ele vai digerir. Só que para o lisossomo exercer essa função, na verdade, para chegar, né, essa vesícula até o lisossomo, ela precisa ter um marcador específico, certo? Essa marcação é uma marcação de manose 6-fosfato. Então, lá no complexo de Golgi, as vesículas que vão seguir vias lisossomais, elas são marcadas por manose 6-fosfato, tá? Tem até uma enzima, que é uma enzima muito simples, né? Que ela permite a formação dessa manose 6-fosfato, que é a N-acetilglicosamina fosfotransferase. Olha ela aqui. A N-acetilglicosamina fosfotransferase, ela faz com que, pela alteração do fosfato na cadeia de carbono da manose, ela acaba formando uma manose 6-fosfato. E aí essa manose 6-fosfato vai marcar a enzima que vai seguir via lisossomal. Por que para seguir via lisossomal precisa ter uma marcação específica? Pensa comigo, o que serve para o lisossomo é digerido, é destruído. Imagine você levar alguma coisa para lá que não deveria ser destruído, entendeu? Você vai acabar destruindo uma coisa que, às vezes, teve uma função muito importante ali. Então, para chegar ao lisossomo, para conseguir entrar no lisossomo, tem que ser esse marcador. É tipo como se estivesse chegando, para entrar na pista VIP, tem que ter a pulseira. Então, para entrar nessa pista, nesse lisossomo, tem que ter esse marcador. Tá bom? E olha que interessante, o lisossomo ele tem um pH muito ácido. E as vesículas que são levadas para lá também precisam ter pH ácido. Certo? Então, as vesículas lisossomais, elas têm que ter o pH ácido, porque esse pH é o pH que mantém as enzimas ali ativas, mantém as hidrolases, as fosfatases, peptidases, é esse pH ácido. E como que ocorre esse pH ácido? Lembram lá das bombas que a gente viu semana passada, semana retrasada, que eu falei da bomba de sódio de potássio? Aqui tem uma outra bomba, que é uma bomba de classe V. Essa bomba de classe V é uma bomba associada à membrana do lisossomo, que ela faz o quê? Ela joga H+ para dentro do lisossomo. Quando ela joga H+ para dentro do lisossomo, ela bombeia H+ ali para dentro do lisossomo, ela faz com que aquele microambiente se torne mais ácido. Tá bom? E aí isso mantém a ação dessas enzimas. Esse lisossomo, ele tem uma anatomia não tão complexa, tá? Ele é relativamente simples comparado a outras organelas, mas ele vai ter uma divisão de função ali muito importante. Nós temos a função autofágica do lisossomo e também temos a função heterofágica. O que é a função autofágica? A função autofágica está relacionada à renovação do material citoplasmático. Como assim? Auto é si mesmo.
fagia é alimentação. Então, autofágico é comer a si mesmo, digerir a si mesmo. Ou seja, você tem uma organela velha. Por exemplo, essas organelas são muito velhas, precisam ser renovadas. Elas podem ser, parte delas podem ser digeridas pelo lisossomo, e aí vai ser reconstruída depois. Isso é uma função autofágica. Agora, o que é uma função heterofágica? É o exemplo que eu sempre dou. Tem uma bactéria ali no seu organismo, o seu sistema imune vai fagocitar essa bactéria e levar para dentro dele, né, a célula do seu sistema imune, tipo macrófago. Fagocita essa bactéria e leva para dentro dele para destruir, para digerir. Como que ele vai destruir? Ele vai levar para o lisossomo. Quando ele leva essa bactéria para o lisossomo, lá essa bactéria vai morrer. Tá bom? Vai ser destruída. Então, só para vocês entenderem. Um exemplo de ciclo autofágico, na verdade, melhor. Um exemplo de função que um exemplo clássico que a gente mostra bem a função do lisossomo é aqui no processo de desenvolvimento do anfíbio, né? Então, por exemplo, a gente tem o girino lá, para formar um adulto, né, para formar o sapo, ele perde a cauda. Essa cauda dele é perdida por ação do lisossomo. As vesículas lisossomais se concentram nessa região, começam a digerir a cauda e aí ele perde a cauda. Então, a cauda dele é perdida por ação dessas enzimas lisossomais, tá? Aqui também está sendo mostrado, deixa eu subir um pouquinho. Aqui está sendo mostrado também o ciclo de ação dos lisossomos. Então, olha só, um exemplo. Eu já expliquei tudo isso para vocês. Endocitose, né? Fagocitose aqui, e a exocitose. Quando você tem a fagocitose, olha o que você vai ter. Você tem a formação desse fagossoma, né? Esse endossoma gerado por fagocitose. E aí, como o lisossoma são várias vesículas ali, a gente tem o endossoma primário, né? O endossoma secundário, né? O corpo residual. E vai ser o quê? Vai ser uma fileira de vesículas que vão se juntando a esse fagossoma. Então, são várias vesículas ali que vão se juntando com o objetivo de digerindo aquilo. Então, olha só, você tem o lisossoma primário e esse bacilo autofágico. O que é esse bacilo autofágico? É a junção, né, desse lisossoma com esse vacúolo digestivo, por exemplo, que vai se relacionar também com esse fagossoma. Vamos ver se ficou mais claro agora? Você teve o fagossoma entrando ali, ele vai interagir com essas vesículas, e à medida que ele vai interagindo, ele pode formar um grande vacúolo, né? Como se fosse a junção desses lisossomos ali. Para quê? Para digerir aquilo. Entende? Então, aqui você vai ter um vacúolo digestivo e um vacúolo autofágico. Esse vacúolo digestivo, ele vai digerir o que está chegando ali. Então, aqui você tem um exemplo de ciclo heterofágico. Já o vacúolo autofágico é um exemplo de ciclo autofágico mesmo, né? Que é quando você está digerindo alguma coisa da própria célula. Tanto o ciclo heterofágico quanto o ciclo autofágico vão gerar o que a gente chama de vacúolo residual. O que é vacúolo residual? O resto, o que sobrou daquela digestão. Então, o resto que sobrou daquela digestão vai ser liberado por uma exocitose. Lembra que quando é resíduo, a gente chama essa exocitose de plasmocitose. Tá bem? Tem algumas doenças lisossomais também importantes que estão relacionadas, né, a problemáticas ou ação excessiva ou deficiência desse lisossomo. Tá? Uma delas é a silicose. A silicose ela ocorre quando tem uma liberação de enzimas por perda de estabilidade da membrana plasmática. Então, olha só, quando perde a estabilidade da membrana do lisossomo, da membrana plasmática, essas vesículas, perdão, essas enzimas elas podem ser liberadas. E dependendo do tipo de célula que eu estou falando, se eu estou falando de um pH bom para essas enzimas atuarem, eu posso ter uma digestão em massa ali dentro da célula e das células adjacentes, né? A artrite reumatoide também é um problema gerado por conta de lisossomos, né? Isso acontece quando tem liberação das enzimas nas articulações. Geralmente, quando tem uma inflamação grande ali, nas articulações, essas vesículas podem ser liberadas, né, por essa instabilidade também, certo? E aí isso pode gerar problemas ali também. E tem a doença de Tay 7, né, que é o mau funcionamento das enzimas nos neurônios cerebrais. Então, é mais específica quando essas enzimas elas não funcionam corretamente no neurônio, você tem uma alteração considerável, né, que a gente chama de alteração balonizante nesses neurônios do córtex cerebral, que também pode gerar muitos problemas. Tá bom? É importante falar um pouco da distribuição desses lisossomas, né?
Todos os animais têm lisossomos. Plantas, só as briófitas e pteridófitas têm. Só as plantas mais simples, tá? As plantas que não têm flor, nem fruto, nem semente, nem desse tipo de estrutura, tá bom? Então, briófitas e pteridófitas. Os vegetais superiores não têm lisossomos. Eles vão ter o vacúolo que vai atuar como lisossomo. E as algas e os fungos têm lisossomos também. O que são esses vacúolos? Vacúolo é um outro tipo de organela muito importante, que também são vesículas, tá? Então, são vesículas que também vão ser delimitadas por membrana, e essa membrana dela a gente vai chamar de tonoplasto, tá? Então, a membrana do vacúolo tem um nome específico, que é o tonoplasto. Elas podem ser encontradas em plantas, em algas, protozoários e fungos, ou seja, nós animais não temos vacúolos, tá bom? Esse vacúolo pode ser de diferente forma. Nos vegetais, ele é muito clássico, né? Esse vacúolo, uma planta jovem, ela tem muitos vacúolos, e uma planta mais adulta, né, uma planta mais velha, ela tem um único vacúolo. Só que como é que forma esse único vacúolo? Esses vários vacúolos que ela tinha ali vão se juntar em um vacúolo bem grande. Então, quando a planta se torna adulta, esse vacúolo pode corresponder até 80% do seu conteúdo citoplasmático. É bizarro, né? E aqui, olha a ciclose ocorrendo aqui do lado. Transporte. Imagina uma organela aqui, que é mandar uma coisa para uma outra que está aqui. Como é que ela vai transportar? Tem que ter esse movimento de citoplasma. Lembra que a gente falou lá no primeiro vídeo? Esse vacúolo pode ser dividido em 3 tipos ainda. Nós temos os vacúolos de sulfo celular, que vai participar da osmose e o armazenamento de toxinas. Tá? Vacúolos pulsáteis, também chamados de vacúolos contratos. Ele participa da osmose em água doce. É muito comum em alguns protozoários de água doce. E os vacúolos digestivos, que nas plantas eles vão atuar como um lisossomo, né? Então, nos vegetais superiores, como eles não têm lisossomo, o vacúolo digestivo atua como lisossomo. Uma outra organela são os peroxissomos. Esse peroxissomo também é uma organela membranosa e ela é originada pelo retículo endoplasmático liso. Então, assim como o lisossomo é originado a partir do retículo endoplasmático rugoso, o peroxissomo é originado a partir do retículo endoplasmático liso, tá bom? Ele tem função de oxidação de ácidos graxos em presença de oxigênio, tá? E detoxificação do álcool. Quando a gente fala de detoxificação, a gente fala de liberação, né? De desinfecção, liberação do excesso ali. Então, quando você ingere muito álcool, né, que seu fígado está lá trabalhando, quem está trabalhando no seu fígado? O retículo endoplasmático liso e peroxissoma. Né? Se vocês lembrarem bem, quando eu falei de retículo endoplasmático liso, eu também falei que essa era a função dele. Ele contém 2 enzimas, que são as enzimas catalase e enzima peroxidase. Eu não botei peroxidase ali, não sei porquê, mas tem essas 2 enzimas. Mas essa enzima catalase, ela atua principalmente nessa reação aqui da detoxificação, né, da quebra da água oxigenada. Então, ele quebra esse peróxido de hidrogênio em molécula de água e oxigênio. Tá? Então, é um exemplo de atuação do peroxissoma. É importante lembrar também, né? Então, o peroxissoma ele é bem simples, ele tem essa membrana e as enzimas lá dentro, mas quando a gente for falar de fotossíntese, a gente vai voltar, porque nos vegetais, o peroxissoma ele pode participar do processo de fotossíntese, só que em um grupo de vegetais específico, que a gente vai falar depois. Tem uma outra organela que é o glioxissomo, que está presente nos vegetais, e nos vegetais, o glioxissomo, né, ele tem função está relacionado ao metabolismo dos ácidos graxos na semente. Mas, especificamente nas sementes, a gente tem essa outra organela que participa desse metabolismo. Uma outra organela aqui são os centríolos, tá? Os centríolos, eles participam. Olha só, o centríolo é uma organela formada por microtúbulos. Olha que legal. Né? Por um tipo de família de citoesqueleto. E ele, como ele é formado por microtúbulos, também é gerado no centrosoma, né? Surge no centro da célula e vai se espalhando, tá bom? Se a gente olhar bem, a organização de um centríolo, ele tem 9, esse 9 mais 1 aqui, ele tem 9 trincas na extremidade, tá? De microtúbulos, e um microtúbulo central. Essa é a distribuição básica de um centríolo, a estruturação básica de um centríolo. Ele é encontrado nos eucariotos, mas fungos e vegetais não têm centríolos, então ele é encontrado principalmente em animais e protozoários, tá bom? E algumas algas também. E as funções dele estão relacionadas à sustentação, então ele participa um pouco da sustentação, à medida que ele vai se distribuindo ali,
mas principalmente na divisão celular. Então, são esses centríolos que vão permitir que haja separação desses cromossomos ou separação das cromátides quando a gente vai dividir a célula. Coisa que se verá lá na aula de mitose de meiose. Os cílios também podem ser considerados uma estrutura celular, né? Só que essas são estruturas móveis, são curtas e muito numerosas ali, né? Porque cada célula tem muito cílio. Eles se originam dessa estrutura que funciona como base, que a gente chama de corpúsculo basal, tá? E todos eles também são originados por microtúbulos, assim como cílios, flagelos e centríolos são originados por microtúbulos. A diferença é que aqui, o centríolo são 9 trincas e um central. O cílio são 9 duplas, aqui são 9 duplas, tá vendo? E 2 centrais, ok? Então, são 9 duplas e 2 centrais. O corpúsculo basal também são 9 duplas e 1 central, tá? Que está aparecendo aqui, tá bom? As funções do cílio estão relacionadas à locomoção e à própria proteção ali, né? Mais externa. Gente, eu vou parar aqui esse vídeo, porque o próximo, para encerrar, eu vou falar de organelas que têm funções mais específicas e que são originadas de forma diferente, tá bom?